amparar, nos proteger e nos orientar. Depois dessa bela festa que nós fizemos, tivemos a oportunidade de participar, nós gostaríamos de vir aqui à frente falar de um convite. Um convite muito especial que é feito a cada um de nós. Apesar dele ser um convite estendido a todos, todos nós somos convidados, ele é também um convite muito único, porque é um convite que é destinado unicamente a cada um. Então o meu convite tem lá meu nome, Danilo Rossi Viterbo. Da mesma forma, esse convite está o nome de cada um dos irmãos. E não é aquele convite simples de internet, não, aquele copiar, colar que a gente vê hoje em dia. É um convite individualizado, porque é um convite de quem nos ama muito. É um convite de quem espera muito de nós. E é um convite, acima de tudo, de alguém que nos espera já há muitos e muitos anos, há milhares de anos. Bem, meus irmãos, quem escreveu esse convite, quem nos destina esse convite, quem tira esse convite do coração dele e entrega nas nossas mãos, é o nosso Mestre Jesus. É Jesus Cristo. É o nosso querido Nazareno. E esse convite é um convite que é estendido pelos próximos dias, pelos próximos meses, pelos próximos anos. Esse convite é um convite que nós vamos receber e nos convida por séculos e pelos próximos milênios. É um convite pela nossa transformação moral. É o convite que Jesus fez, faz e renova todos os dias para que cada um de nós possa pegar a sua cruz, colocar nos ombros e carregar. É um convite tão especial que foi narrado pelos 4 evangelistas. Todos os evangelhos do Novo Testamento nós vemos esse convite. E é um convite também destinado a todos, porque ele não foi restrito apenas aos apóstolos. Jesus não falou na intimidade do mar, na intimidade de um barco esse convite. Não. Cercado pela multidão, Jesus profere esse convite que se estende até os nossos dias. E nós vamos trabalhar com a passagem que vem em Lucas, que diz o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, didático, nós vamos dividir em 4 partes. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E a primeira parte desse convite é justamente se alguém quiser me acompanhar. Qual é o primeiro ponto que nós gostaríamos de trabalhar? É aquele ponto que é um convite voluntário. Jesus diz: quem quiser me acompanhar. Ele não diz: todos vocês são obrigados a me seguir. Ele não diz: todos vocês são coagidos, são forçados a vir atrás de mim. Todos têm que sofrer pelo meu nome, todos têm que se dedicar. Não. Jesus diz: quem quiser me segue. É um convite. E se nós saímos das nossas casas numa segunda-feira, já um pouco fria, né? Caconde é um pouquinho mais, estava um pouquinho mais, mas ainda também está frio. Para ouvir a palavra de Deus, para escutar lições sobre o Evangelho de Jesus, para escutar lições sobre a nossa querida doutrina espírita, eu acho que eu posso considerar que todos aqui queremos, não é? Todos estamos dispostos a seguir o Mestre. Todos nós nos inscrevemos voluntariamente na escola cristã. Ninguém nos obriga. Mas da mesma forma que um aluno que se matricula na escola, às vezes obrigado pela mãe, tem essa diferencinha, né? Mas enfim, o aluno que se matricula na escola tem a obrigação de prestar atenção na aula. O aluno que se matricula na escola tem a obrigação de estudar, de fazer as provas, de comparecer. E será que nós, matriculados voluntariamente na escola cristã, temos feito a nossa parte? Será que nós temos cumprido com as nossas obrigações, feito o dever de casa? Ou será que nós estamos igual aquele aluno relapso, que está lá a matrícula, mas não vai? Ou trazendo mais próximos de nós, que já passamos aí um pouco dessa fase escolar, se nós nos matriculamos numa academia de ginástica, será que basta matricular ou precisa ir lá fazer o exercício? Será que alguém vai emagrecer, vai ganhar músculo, só de estar lá matriculado? Ou vai ter que todos os dias lá se dedicar um pouquinho? Bem, o que eu quero dizer é que não basta simplesmente nós gostarmos da doutrina espírita, nós nos emocionarmos com as palavras de Jesus, com a lição do Evangelho, se nós não nos empenharmos todos os dias em vivenciar um pouco mais, em sermos cristãos mais legítimos, em irmos aparando os nossos defeitos, tirando aqueles nossos vícios, enfim, se dedicando. Ser cristão, seguir o Mestre, acima de tudo, é fazer um pouquinho a cada dia
para sermos melhores do que fomos ontem. Seguir o Mestre é verdadeiramente refletir sobre as lições dele e buscar aplicar no nosso dia a dia essas lições. É transformar os nossos corações enferrujados pelos erros, por aquelas condutas viciosas que nós temos, por aqueles maus hábitos. É ir tirando, da mesma forma que se vamos limpar um campo, tiramos as ervas daninhas. Então vamos tirando aquele matinho indesejado do egoísmo, aquele matinho do orgulho, aquele matinho da vaidade. Vamos tornando no nosso coração um terreno limpo, aonde a mensagem de Jesus, as sementes plantadas pelo Evangelho, possam florescer, possam crescer e possam dar frutos. Outra consideração que nós temos que fazer: se Jesus nos diz, se alguém quiser me acompanhe, nós temos que fazer uma escolha. Nós vamos verdadeiramente acompanhar Jesus ou nós temos preferido acompanhar o mundo? Temos seguido a sabedoria do Mestre, temos seguido o amor de Jesus, temos pelo menos nos empenhado um pouquinho em seguir, em caminhar com Ele, ou temos preferido as verdades, as ilusões e os erros da matéria e do mundo lá fora? Porque se a gente fizer uma análise, se a gente estiver muito sintonizado, muito adaptado com o mundo lá fora, a gente vai ver que por dentro nós estamos um pouco afastados de Jesus, não é? O mundo lá fora, as loucuras, os erros e as ilusões. O mundo lá fora, aquelas pérolas falsas, brilhantes, mas que quando a gente analisa mais de perto, a gente vê que é só uma pedra que não vale nada. Reluz como ouro, mas é a pedra do tolo. E nós não temos sido seduzidos constantemente por esses falsos apelos do mundo, porque Jesus nos fala que traça nenhuma vai roer, que não vão se deteriorar. Mas o mundo só nos chama para coisas transitórias, coisas perecíveis. Porque todos nós sabemos que podemos viver uma vida 50, 70, encarar a realidade. É a hora da verdade. A tão temida hora da morte é a hora da verdade. É a hora que a nossa consciência vai nos mostrar se nós agimos certo ou errado. É a hora que nós vamos ser julgados, não por alguém lá fora, não pelo tribunal, não por Deus com martelinho dizendo, você fez isso ou aquilo. É a hora em que nós vamos cair em nós mesmos, que nós vamos descer daquelas nuvens de ilusão que nós temos vivido na matéria e vamos enxergar a realidade. E vamos ver se gastamos a nossa encarnação verdadeiramente tentando seguir com o Mestre, mesmo tropeçando aqui e ali, mesmo caindo aqui e ali, mesmo fazendo algumas paradas, porque ainda somos imperfeitos. Quem aqui pode dizer que vai seguir totalmente Jesus em caminhos retos, sem fazer nenhuma curva? Poucos podem dizer isso no mundo. Nós, e eu falo por mim, que somos ainda espíritos cheios de imperfeição, cheios de débitos, necessitados de nos empenhar mais, cada vez mais no Evangelho, na vida do Evangelho, sabemos que vamos tropeçar. Mas sabemos também que Jesus está sempre disposto, com a mão estendida, para nos levantar outra vez. Jesus não desiste de nós. Ele nunca desistiu. Ele constantemente vê os nossos erros, vê as nossas falhas e os nossos tropeços. Mas hora nenhuma Jesus diz, esse não tem jeito. Jesus não desiste. Porque Jesus é o bom pastor enviado por Deus. Jesus é aquele pastor dedicado, que não permite que nenhuma de suas ovelhas se percam. E esse mundo só será verdadeiramente regenerado, em paz, edificado o reino de Deus, quando Jesus tiver conquistado a cada um de nós. Temos sido ovelhas rebeldes, fugimos do nosso bom pastor, viramos as costas a ele, queremos seguir pelo mundo livres, errando, ou temos sido ovelhas mais obedientes que sabem que é seguro caminhar com aquele pastor. Que seguir Jesus pela porta estreita é ter uma vida de paz. Teremos problemas? Teremos. Sofrimentos? Teremos. Estamos ainda num planeta de provas e expiações em transformação para o mundo de regeneração. Nenhum de nós espere seguir Jesus e viver em águas calmas, sem problemas, sem tempestades, porque não é essa a proposta de Jesus. Ele disse que nós teríamos muita dificuldade quando decidíssemos segui-lo. Ele não nos prometeu aquele céu plantado aí por algumas religiões, de delícias, de gozos eternos. Não. Jesus nos prometeu uma cruz.
Ele disse, pegue a sua cruz e me segue. E a cruz, conforme nós vamos ver, ela é dolorosa. Carregar uma cruz nos ombros é uma coisa complicada. É um peso, machuca, é difícil. Mas ele disse que o jugo dele seria suave. Em que sentido? Que a consciência tranquila, que ainda que o mundo lá fora esteja revoltoso, uma verdadeira tempestade, se estivermos com Cristo, estaremos em paz. Vamos lembrar daquela passagem evangélica, que Jesus no barco, a tempestade lá fora, os apóstolos desesperados, nossa, e agora, e agora, e agora? E Jesus tranquilo, diz para ele, homem de pouca fé, onde está a sua fé? Como temos sido? Temos sido navegadores confiantes? Confiamos o leme das nossas vidas a Jesus ou não? Queremos sair com o nosso barco, independente, sem muitas responsabilidades, deixa o vento nos levar aonde quiser. Como temos agido? Bem, Jesus também disse naquela lição, a segunda parte, o negue-se e a si mesmo. O que será que Jesus quis dizer com isso? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Uma coisa até simples se a gente se debruçar e analisar. O negue-se a si mesmo é simplesmente seguir aquele mandamento, já do Antigo Testamento, de amar a Deus acima de todas as coisas. E aí, novamente, eu lanço aquela pergunta, temos amado a Jesus acima de todas as coisas, ou temos colocado o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso interesse pessoal em primeiro lugar? Negar a si mesmo é abandonar aquele homem velho que Paulo vem nos dizer, vem nos ensinar nas suas cartas. O homem velho é aquele que prefere ainda continuar sendo egoísta. O homem velho é aquele que prefere dizer, todo mundo erra, o que tem eu roubar também um pouquinho? Todo mundo faz isso? Também vou fazer. Ninguém vem na minha porta perguntar do que eu estou precisando, para que eu vou ajudar os outros? Para que eu vou ajudar quem precisa? O homem velho é isso, meus irmãos. É aquele homem que nós temos, que cada um de nós tem dentro de nós, que quer nos dizer, não mude, não regenere, não dê ouvidos, deixa para pensar nessas coisas de religião, nessas coisas de evangelho, na próxima. Você não é espírita? Sabe que tem muitas vidas? Deixa para a próxima. O homem velho é esse. O homem velho é aquele que vem nos puxar. É aquele pedaço de nós mesmos que vem nos puxar e dizer, você não consegue. Você não tem tentado largar o vício do cigarro há tantos anos? Para que você não vai conseguir isso nunca? Você nunca vai abandonar o cigarro. É só um exemplo, né? O homem velho é esse que nos diz, você nunca vai abandonar esse vício. Você nunca vai abandonar esse mau hábito que você tem. O homem velho é aquele lado de nós mesmos que tem medo de encarar o nosso destino. Porque todos nós somos destinados ao progresso e à melhoria. Ninguém pode dizer, eu não quero mais progredir, vou parar por aqui, para mim tá bom. Não, a vida vai vir e vai jogar muita coisa nas nossas costas para a gente abrir os olhos. Porque temos necessidade de evolução. Então negar a si mesmo é negar aquilo dentro de nós que está em desacordo com as leis de Deus. Negar a si mesmo é negar aquele nosso lado obscuro, como disse várias vezes, aquele homem velho. E renovar, renascer como um homem novo. Não aquele homem novo, quando eu sair da porta do centro, eu sou uma nova pessoa. Estou evangelizado. Não é isso. A gente tem que ter uma visão adulta da evolução. A gente tem que ter cada vez mais uma noção, uma visão adulta do que Jesus espera de nós. Transformação moral. Reforma íntima, um passo de cada vez. Jesus não convida, pega a sua cruz e sai voando comigo com uma evolução. Jesus diz, pega a sua cruz e caminhe comigo. Caminhar é uma coisa que exige, né? Um passo depois de outro, um passo depois de outro, uma constância. Jesus não convida ninguém, bote a cruz nas costas e saia correndo desesperadamente. Jesus não diz, pegue um carro de Fórmula 1 com a cruz nas costas e vamos a 200 por hora. Não, a proposta dele é caminhar com segurança, com constância. Porque é a única forma que nós aprendemos. Vagarosamente, um passo depois do outro. Bem, negar-se a si mesmo também vai ser deixar de lado aqueles nossos caprichos individuais. O que é isso? É, por exemplo, estarmos num centro espírita e aí alguém te fala uma coisa, às vezes você não gosta, eu fui muito ofendido, não volto lá mais. Quem está no movimento espírita há muito tempo
E a vida me levou a estar em muitas casas, porque eu morei em várias cidades, tive que mudar muito. Em todas a gente vê isso. Picuinhas. E isso em todos os setores. Você vai passar por isso na sua vida profissional, na sua vida familiar, é sempre assim. Então negar a si mesmo também é deixar de lado esses caprichos do orgulho. Se alguém te falou uma coisa atravessada, deixa. Para quem ficar criando uma inimizade? É tentar superar aqueles espinhos do dia a dia. Porque o mundo em que nós estamos é cheio de espinhos. E se a gente não ir abandonando isso, deixando um pouquinho de lado, relevando um pouquinho, a gente vai estar alimentando o nosso orgulho. E aí a gente vai ter dificuldades nessa caminhada. Bem, colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida não significa, por exemplo, abandonar a família, abandonar as atividades profissionais todos os dias para vir aqui no centro. Não é isso. Jesus não quer que a gente passe simplesmente abandonar as nossas obrigações, os nossos compromissos e os nossos deveres para ficar todo dia vindo no centro. É só também um exemplo que eu estou dando. Nós temos que nos lembrar de Chico Xavier, quando dizia que primeiro o dever, depois a devoção. O que isso significa? Significa que a gente vai introduzindo Jesus, introduzindo as lições do Evangelho na nossa vida cotidiana. Olha, eu tenho 1, 2 dias na minha vida que eu posso ir ao centro tranquilamente, eu vou. Ora, eu posso levar Jesus para dentro da minha casa. Eu posso procurar ser mais tolerante com a minha esposa, mais tolerante com os meus pais, com os meus filhos. Eu posso, no meu ambiente de trabalho, ser uma pessoa pacificadora, uma pessoa que busca a união, o entendimento, ao invés de ficar fazendo fofoquinha e ficar jogando um foguinho, uma gasolina nos foguinhos, né? Tem uma briguinha ali, eu vou, ao invés de ser um pacificador, de lembrar de Jesus, eu vou e jogo aquela gasolina. E sai, né? Porque a gente gosta de fazer assim, a gente joga a gasolina e sai fora. Não. É levar aquilo para o dia a dia. É introduzir Jesus no nosso dia a dia. Trazer Jesus para próximo de nós. Não é necessariamente a gente abandonar o mundo. Pelo contrário, é viver no mundo, mas viver de uma forma que a gente não se envergonhe. De uma forma que, ao olhar para Deus, ao olhar para Jesus, para os nossos guias espirituais, a gente não sinta vergonha de ser o que nós somos. Não tenhamos vergonha de encarar os nossos amigos espirituais. Porque todas as vezes que a gente repete o erro, imagine que cara que a gente vira para eles depois, né? Quando a gente vai, dorme, vai encontrar os nossos guias, os nossos mentores. Que cara, ele vai olhar, mas de novo. Você foi lá no centro, falou para ninguém fazer aquilo, você foi o primeiro que fez. Né? E, infelizmente a gente é assim, meus amigos. Porque a gente não é vigilante o suficiente. É por isso que Jesus orientou a vigilância e a oração. A vigilância para a gente prestar atenção no que está fazendo. Para a nossa boca não ser uma fonte de envenenamento, mas uma fonte de louvor. Não necessariamente sair falando Jesus, Jesus, Jesus. Não é isso. Mas é dar aquela palavra certa. No meio daquela discussão, falar, vamos ter um pouco de calma? Naquela briga dentro de casa, falando, peraí, vamos abrir o Evangelho? Se a família, né, todos estão abertos. Vamos abrir o Evangelho? Vamos fazer um Evangelho? Ou então, se não estão abertos a isso, dizer, gente, vamos parar de discussão, vamos respirar um minuto. Colocar Jesus no seu coração é se tornar o pacificador nesse sentido. Ser aquele que tenta brecar o avanço do mal. É isso que Jesus espera de nós. Bem, negar a si mesmo também é dominar aqueles nossos maus instintos, aqueles nossos maus hábitos. Porque, infelizmente, nós somos inundados dos nossos erros. Somos um reflexo das nossas más escolhas do passado e do presente. Todos temos ainda continhas a acertar. Uns mais, outros menos. Mas permita-se. Não deixe, a proposta evangélica, não deixe que os seus erros, que os seus débitos, que as suas falhas te atropelem. Porque muitas vezes a gente, por culpa, por autoculpa, a gente fica se punindo e a gente não se acha digno. Não, mas como é que eu vou ajudar lá no centro se eu ainda tenho tal e tal defeito? Ora, novamente Chico Xavier, se ele fosse esperar a perfeição para começar a trabalhar, ele não teria começado nunca. O mesmo serve para nós. Não interessa em que ponto, em que estágio evolutivo você está. Sempre é possível abrir o coração a Jesus,
e pedir: Senhor, purifica o meu interior, me ajude, me dê forças. Se eu tenho sido agressivo, se eu tenho sido violento, se eu tenho sido maledicente, me ajuda a me controlar, meu Deus. Se eu tenho vivido iludido com as coisas do mundo lá fora, com os bens materiais, com as posses, os títulos, com o poder, com a vaidade, com a beleza física, se eu tenho vivido iludido com essas coisas, abra os meus olhos, Jesus, pois eu quero ver. Vamos nos lembrar daquela passagem evangélica em que um cego se aproxima de Jesus para pedir algo. Pareceria meio óbvio o que ele ia pedir, né? Ele vê Jesus curando cegos, curando paralíticos. Mas Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? E essa pergunta é muito emblemática, porque ele diz: Senhor, eu quero que eu veja. Senhor, que eu veja. Ele não fala: cura meus olhos, Jesus, que eu quero voltar a enxergar. Ele pede: que eu veja. E todos nós temos que pedir no nosso dia a dia a Jesus: Senhor, me ajude que eu veja. Me ajude que eu veja onde eu tenho errado. Me ajude a me enxergar do tamanho que eu sou, nem menos nem mais. Me ajude a ver aquilo que eu preciso consertar. Me ajude a ver o que eu posso fazer pelo meu semelhante. Me ajude a ver o que eu posso fazer por mim mesmo. Me ajude, Jesus, a enxergar como e no que eu posso melhorar. E tenhamos a certeza que se nós pedirmos com fé, com compromisso, não interessa se temos um passado de erro, um passado delituoso. A gente falou que Jesus é o bom pastor. Em algum momento do Evangelho está escrito que se a ovelha errar muito, Jesus vai deixá-la para trás? Não está dito isso. Está escrito que nenhuma ovelha se perderá, que ele vai atrás de todos nós. E talvez esse aqui tenha sido o momento que Jesus esteja me chamando. Não por mim, que nada sou, mas como dizia também Paulo: trago verdades em vasos de barro. Dentro da minha imperfeição, eu quero trazer aquilo que eu sinto, aquilo que me inspira. E o que me inspira a dizer não interessa o ponto do seu estado evolutivo. Se você estiver disposto a melhorar, você pode melhorar. Se você está disposto a vencer aquela falha, aquele caráter, aquele vício, aquele erro, você pode conseguir isso hoje. Não com estralar de dedos milagroso, não doando 10% do que você tem aqui por cento, mas se empenhando intimamente, dizendo: chega, basta, eu estou cansado. Estou cansado dos erros. Estou cansado de repetir sempre as mesmas coisas. Estou cansado de dizer para mim mesmo: olha, tem que melhorar nisso, mas sem me empenhar. Tenho cansado de dar bons conselhos aos meus irmãos, de fazer palestras, de conversar com os meus filhos, mas na verdade sem praticar verdadeiramente aquilo que eu tenho falado aos outros. Bem, tem uma lenda indígena que eu acho muito interessante, que diz muito bem sobre nós, diz muito bem como está nas nossas mãos melhorar, que é o seguinte: uma noite, um velho índio falou ao seu neto sobre o combate que acontece dentro das pessoas. E o velho índio disse: a batalha é entre os dois lobos que vivem dentro de nós. Dentro de nós há um lobo mau. É a inveja, a raiva, a tristeza, o desgosto, a cobiça, a arrogância, o ressentimento, as mentiras, o orgulho, o ego. Mas dentro de nós há também outro lobo, que é o lobo bom, que é a alegria, a fraternidade, a paz, a esperança, a serenidade, a humildade, a benevolência, a compaixão e a fé. E o neto daquele índio então perguntou: mas meu avô, nessa luta, qual dos dois lobos que eu tenho dentro de mim vai ganhar? E o velho índio respondeu: aquele que você alimenta. Bem, é uma história muito simples, mas muito verdadeira. O que nós podemos concluir dela? Que o alimento do lobo está nas nossas mãos. Você tem jogado esse alimento para o lobo bom ou você tem jogado para o lobo mau? Qual deles você tem decidido alimentar? Está nas nossas mãos. Não adianta colocar a culpa: ah, mas a minha mulher me tira do sério, ah, mas meu patrão é difícil, ah, mas meu filho acaba com a minha vida. Eu tento melhorar, tento reformar, um moleque vem me atazando, e aí quando veio eu já bati, já gritei. Não, não é assim. É você que decide qual dos lobos você vai alimentar. Chega de colocar a culpa nos outros, gente. Vamos assumir que nós somos os únicos responsáveis pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Vamos assumir a guia da nossa vida. Vamos tomar as rédeas da nossa vida. E aí sim nós conseguiríamos mudar alguma coisa.
Bem, voltando, Jesus também disse: tome diariamente a sua cruz. Primeira questão, diariamente. Nós já vimos, é todo dia, é cada dia um pouquinho, é um passo de cada vez. É todo dia, ao acordar, colocar aquela cruz de novo nas nossas costas. Tome diariamente sua cruz. Jesus, o cristianismo, a doutrina espírita, não pede heróis. Ela não nos pede que nós sejamos heróis. Ela não nos pede que nós nos atiremos na boca dos leões. Não é mais isso que se espera. Houve um tempo que isso foi necessário, o sacrifício da própria vida. Mas hoje, Jesus espera uma coisa diferente. Ele espera que ao invés de nós morrermos na cruz, ao invés de nós morrermos queimados nos circos romanos, que nós controlemos as chamas, o fogo das nossas paixões interiores. Ao invés de nós sentirmos o peso das algemas, dos cárceres romanos, que nós venhamos a desvencilhar as algemas do nosso próprio egoísmo, do nosso próprio orgulho. Jesus espera algo diferente de nós. Que ao invés de nós sermos atirados às feras, como os primeiros cristãos, que nós venhamos a dominar a fera interior que cada um de nós tem dentro de si. É isso que é esperado de nós. E o diariamente vai dizer, cada dia um passo, um empenho, um esforço, um compromisso. Parece muito simples, mas é um conceito muito importante. Porque nada nessa vida a gente consegue sem a disciplina e sem a perseverança. Se hoje eu não conseguir, vou usar o cigarro de novo, um exemplo bobo. Se hoje eu não conseguir parar de fumar, ao invés de 50, que eu fume 30, e amanhã 20, e depois 10. Algumas pessoas conseguem se livrar de um dia para o outro do vício do cigarro, mas outros precisam ir diminuindo. Então cada um de nós pode decidir. Às vezes você já tem a fortaleza íntima para nunca mais falar mal dos outros. Vou abolir a maledicência, vou ficar vigilante. Talvez você consiga. Mas eu, no meu caso, acho que eu tenho que me empenhar. Tenho que pensar, nossa, vou bater o meu recorde. Fiquei uma semana. Nossa, já consegui. Caí, mas vou levantar de novo, vou ficar 10 dias. Então cada um saiba adaptar. Jesus, o cristianismo, não espera heróis. Ele espera que as pessoas consigam a cada dia serem pequenos heróis no seu dia a dia. E a cruz? Bem, a cruz tem vários significados. Se a gente fosse perguntar para cada um o que significa a cruz, cada um daria uma resposta. Mas tem, se nós olharmos no sentido bem estrito, bem material, ela é geralmente associada a sofrimento, não é? Pensamos em cruz, pensamos em dor, pensamos em sofrimento. E naquela época de Jesus, ela era um símbolo muito pesado de sofrimento. As pessoas viam a cruz, e é igual hoje em dia, às vezes a gente pensa no número 13, alguns têm superstição, né? Um gato preto, ou uma sexta-feira 13. Ela era associada ao mau augúrio, porque ela era um símbolo de tanta dor, de tanta humilhação e de tanto sofrimento, que as pessoas até mesmo evitavam um pouco falar sobre isso. Ela era uma forma de punição da legislação romana. Então, se pegasse um homicida, um ladrão, muitas vezes ele era destinado a passar por esse suplício. E era uma coisa terrível. Porque primeiro a pessoa era presa. Aí eles deixavam ela quase nua, ou até mesmo nua. E começavam a dar chicotadas. Aí começavam depois a execração pública. O que era isso? Soltava no meio das pessoas e era murro, tapa e pontapé. Cusparada, porque ela tinha também essa questão de humilhação. Imagina, você ser batido e ainda ser cuspido. E a pessoa com o corpo já machucado, dolorida, feridas abertas, cheia de escarro dos outros, ainda tinha que carregar aproximadamente 45 quilos nas costas. Não era a cruz inteira não, gente. A gente tem às vezes aquela imagem católica, né, da cruz, assim, mas aquilo é humanamente impossível. Aquela cruz inteira pesava mais de 150 quilos. Então a pessoa carregava só aquela madeira que ficava na horizontal. Acho que no filme do Mel Gibson mostra bem, né? Que só prende aqui. Então ela ia sofrendo, levando chibatada. Quando chegava lá, ela era crucificada. Isso envolvia amarrar muito forte os pulsos, ou até mesmo, como no caso de Jesus, pregar os pulsos. Não era aqui não, porque aqui rasgava a mão, então era nos pulsos. Às vezes crucificavam também os pés. Ficava preso. A dor era tanta que a pessoa acabava morrendo até mesmo por não conseguir mais respirar. O corpo ia cedendo, não sou especialista nisso, mas o tórax ia comprimindo, a pessoa morria, não conseguia nem gritar mais, era um esforço tremendo. Aquelas últimas palavras que Jesus pronunciou foi um sofrimento terrível. E os soldados romanos, que eram os executores da pena, eles tinham que ficar ali até o sujeito morrer. Enquanto o sujeito morresse, eles estavam ali.
Então, para adiantar, porque eles queriam fazer outras coisas, o que eles faziam? Quebravam as pernas da pessoa, o corpo ceder e aí morrer mais rápido. Outras vezes, fincavam com a lança. Enfim, era uma coisa terrível. E não só Jesus passou por dores e um assassinato, um homicídio desse. Também todos os outros apóstolos, exceto João Evangelista, que morreu de velho, foi o único que não foi morto. E Judas, que se matou. Então os outros 10 primeiros apóstolos, todos morreram, cada um de uma forma. Inclusive São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E o André, que era outro apóstolo, irmão até de São Pedro, foi crucificado numa cruz em X. Todos eles passaram por esses momentos difíceis. Mas como eu disse, não é isso que Jesus espera de nós hoje. Jesus espera que você mude a sua vida, que você abra o seu coração, que você deixe a mensagem do Evangelho entrar. Não mais esses martírios, não mais. Como eu disse, Jesus espera que você dome a fera que tem dentro de si, aquela fera do orgulho, aquela fera do egoísmo, aquela fera que diz só pra mim, só eu, tem que levar vantagem em tudo. Aquela fera que diz, ninguém pode me falar assim, ninguém fala assim comigo. Todas as pessoas que a gente vê brandando dessa forma, pode ter certeza que é um orgulhoso ali. Todos nós somos um pouco. Mas não tem uns que dizem, ninguém fala assim comigo, quero ver se vai ter alguém. Me respeita, não fala assim comigo. Você sabe com quem está falando. Sabe com quem está falando, né? Os que ainda têm o poder. Então a gente vê que são esses são os nossos desafios. Essas são as pedras que nós temos no nosso caminho. Agora, se nós formos olhar de uma forma mais abstrata, nós vamos ver que a cruz que Jesus quis nos dizer era outra. Ele não quis dizer para a gente amarrar um tronco nas costas e sair andando. Ele quis dizer para a gente vencer, cada um carregue a sua cruz. Num sentido mais abstrato que nós vamos ver agora. Quais seriam esses? As cruzes que Jesus espera que nós, agora, em pleno 2019, consigamos vencer, são as nossas provas, são as nossas expiações. No planeta Terra é até mesmo difícil separar as coisas uma das outras, o que é prova, o que é expiação. Por exemplo, a falta de dinheiro pode ao mesmo tempo ser uma expiação, mas pode também ser uma prova. Porque como diz Emmanuel, que a escassez gera disciplina. Então às vezes você não tem para aprender a se organizar. É isso que eles vêm trazer para nós. Então vencendo, carregando as nossas cruzes. E eu pergunto, qual é o seu sofrimento, meu irmão? Você que veio aqui no centro hoje, pedir às vezes um amparo, um auxílio da espiritualidade, tomar um passe, pedir uma orientação. Qual tem sido a sua cruz? O que tem te trazido dor no seu dia a dia? O que tem sido difícil de carregar? Cada um vai também ter uma resposta. Faça uma análise íntima e veja qual é a sua cruz, qual é a sua dificuldade. Emmanuel vai dizer que todos nós que ainda estamos presos no planeta Terra, espíritos do planeta Terra, temos cada um de nós a nossa cruz. Que no círculo carnal de nós, os encarnados, a cruz é a dificuldade orgânica, é o degrau social, é o parente infeliz. Olha, já vamos, cada um está identificando aí já, né? Estamos pensando, está dando uns exemplos. Já no plano espiritual, a cruz é a vergonha do defeito íntimo não vencido, é a expiação da culpa, é o débito não pago. Só uma parte, nós não vamos entrar nisso porque o tempo não permite. Mas Emmanuel vem dizer que a dor maior do lado de lá, a dor maior dos desencarnados, que estão aqui também nos ouvindo, é não ter vencido os seus defeitos morais. É não ter lutado para se melhorar. E Chico também vai dizer que a maior dor do lado de lá é a consciência do tempo perdido. Então, se temos hoje encarnados aqui as nossas cruzes, vamos imaginar, do lado de lá nós vamos pensar, ixi, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse me empenhado um pouquinho mais, eu teria conseguido. Se eu tivesse aproveitado o tempo que Deus me deu na Terra. Bem, mas é só uma parte. Vamos ver quais são as nossas cruzes nós encarnados. Será que a sua cruz foram seus pais? Ou são seus pais? Será que você teve uma infância complicada? Será que você não teve todo o amor que merecia? Será que você foi obrigado a trabalhar muito novo? Ou será que seus pais não te davam a atenção merecida? Como é que foi? Muitos de nós têm histórias assim. Muitos de nós temos problemas da nossa infância, traumas da nossa infância, que até hoje refletem. Às vezes somos já homens adultos, barbados, cabelo branco.
E trazemos ainda uma criança ferida dentro de cada um de nós. E para esses, a espiritualidade tem uma mensagem. Ela diz, na boca de Haroldo Dutra Dias: seja grato a seus pais. Seja grato a eles pela oportunidade reencarnatória. Por piores que seus pais tenham sido para você, por mais difícil tenha sido a sua infância, pense e agradeça que foi uma oportunidade. Foram duas almas que se dispuseram a recebê-lo, que lhe deram o dom da vida. E isso muitas vezes basta. Só com isso, às vezes, a gente consegue fazer muitas coisas. Então não deixe que essa tristeza tome conta do seu coração. Não deixe que esses traumas te prejudiquem durante a vida inteira. Seja grato, deixe passar. Eles fizeram o que eles podiam. E se Deus colocou naquela família, com aquele pai, com aquela mãe, é porque era o que você precisava. Muitas vezes a gente diz: ah, mas eu acho que eu merecia coisa melhor. A gente não sabe, né? Às vezes a gente pensa que a gente foi muito maltratado, que a gente não teve uma acolhida boa, mas às vezes foi o que a gente precisava, ou às vezes o que a gente merecia. Será que a sua cruz são o seu relacionamento conjugal? Será que você tem que aguentar uma esposa ou um marido complicado? Mas não vai ficar apontando o dedo para o marido e para a esposa não, porque você também é complicado. Todos nós somos. Todos nós encarnados no planeta Terra vivemos relacionamentos de porco-espinho. Quando vão se abraçar, é normal que um espinho fira o outro. É normal. É ainda da nossa natureza. Nenhum de nós é ainda perfeito. Então, vamos refletir sobre isso. Se o marido ou se a esposa não é aquele príncipe ou aquela princesa encantada, sejamos realistas. Estamos no planeta Terra, gente. Você acha que vai achar uma alma gêmea perfeita? Isso não existe. Isso não existe. Enquanto estamos aqui, ainda teremos relacionamentos, às vezes, um pouco complicados. Então, às vezes, na época do namoro era aquela maravilha, depois de 30 anos de casado já não é aquela grande coisa. Mas vamos seguir. Vamos ter o respeito, vamos ter o carinho por tudo que vivemos. Às vezes temos filhos em comuns. Vamos lembrar quantas vezes que precisamos que aquela pessoa esteve do nosso lado. Novamente a espiritualidade nos diz: aceitar o companheiro ou a companheira que a vida te deu, exercendo a tolerância e o amor, observando que todos somos ainda espíritos incompletos na oficina da evolução. Bem, será que a sua cruz são os seus filhos? Eu ainda não sou pai, mas aqui quem tem filho fez às vezes planos, né? A gente vê com sobrinhos, com amigos, faz aqueles planos para aquela linda criancinha, doce, meiga ali, toda bonitinha, e depois vai crescendo, a gente vai vendo que ela tem opinião própria, vai vendo, né, que às vezes ela tem tendências que nós não estamos ainda conseguindo lidar, e às vezes ela acaba virando, infelizmente, a nossa cruz. Sejamos honestos. Quantas famílias têm problemas com filhos metidos em drogas, em álcool, ou outros problemas ainda? Bem, Deus nos colocou aquela alma para que a gente pudesse trabalhar por ela, para que a gente não desistisse dela, para que a gente pudesse educá-la e discipliná-la dentro do possível. E se nós temos a consciência de que fizemos tudo possível, entreguemos a ele nas mãos de Deus. Se já está crescido, se já é um adulto, nós podemos continuar aconselhando, nós podemos continuar fazendo orações para aquela pessoa, para aquele filho querido do nosso coração. Mas nem sempre nós conseguiremos uma colheita imediata. Às vezes você não vai conseguir, vamos colocar entre aspas, consertar aquela pessoa nessa vida. Mas às vezes você vai ter feito sua parte de plantar as sementes que em outras vidas vão germinar. As vidas às vezes não se transformam no estralar de dedos. Você acha que 50 anos que aquela criança, aquele filho, aquele adolescente, aquele adulto esteve sob seus cuidados é suficiente para você mudar ela de um dia para o outro? De um momento para o outro? Não. Vai muito tempo, mas você vai conseguir. Não desista. A espiritualidade diz: acolhe os seus filhos, dê-lhes a melhor ternura da própria alma, na certeza de que eles também estão a caminho da perfeição, e para que padecem sofrimentos físicos, têm dificuldades, limitações, estão enfrentando um momento difícil, ou têm parentes que enfrentam um momento difícil. Nós sabemos que essas dores físicas têm origem nos nossos erros do passado e do presente. Nós sabemos disso. Se você considera que Deus é bom e justo, e eu imagino que todos aqui considerem isso, nada do que você, o seu parente, o seu ente querido, o seu amigo está passando é ao acaso. Não precisa apontar o dedo e dizer: você está passando por isso porque você errou. Não precisa fazer isso. Quem está passando por isso necessita de um acolhimento,
necessita de um abraço, de uma palavra amiga, de uma prece, de um consolo. Vamos ser amparo daqueles que passam por momentos difíceis. Se nós somos os doentes, vamos ter a certeza de que a cura virá mais cedo ou mais tarde. A cura virá. Nenhuma doença, nenhum sofrimento é eterno. Talvez você não consiga nessa encarnação. Talvez não. É a vida, é a realidade da vida. Talvez não. Mas tenha certeza que depois de desencarnado, muitos trabalharão pela vossa cura. E ao mesmo tempo eu digo, muitos também serão curados, como Jesus curou, através da fé. Se você tem a fé, talvez você seja curado nessa própria vida. E mesmo que você tenha muita fé, talvez você não seja. Porque nós não sabemos o que Deus reserva para cada um de nós. Da mesma forma que nós não conhecemos todos os nossos débitos do passado, nós não sabemos o que Deus reserva para o nosso futuro. Mas sigamos com resignação, com fé, que nós vamos conseguir superar essa e qualquer dificuldade. Bem, os sofrimentos podem ser ainda outros, muitos. Poderíamos passar aqui um bom tempo refletindo. Falta de recurso financeiro, perda de entes amados, adoecimento psíquico, quantas mentes desequilibradas, ou quantas pessoas com problemas realmente de ansiedade, de depressão. Se espalha pelo mundo esses problemas. Alguns são escravos de viciações. Bem, a cruz pode ser muitas coisas, pode ser muitas dificuldades, mas tenhamos a certeza de algumas coisas. Primeiro, que ela é pessoal. Você não vai conseguir carregar a cruz do seu irmão, do seu filho, não vai. Ela é única, cada um tem a sua cruz, cada um tem o seu momento. Mas junto com cada um de nós, caminha o Cristo. Ele diz, pega-se a cruz e me segue. E ele espera que a gente possa seguir bem pertinho dele. Para quê? Para ele nos amparar. Nem Jesus, quando carregava a sua cruz, foi desamparado. Porque um homem, Simeão, foi, ainda que obrigado, a carregar a cruz junto com Jesus. Quando Jesus desfalecia, quando suas forças acabavam, alguém veio e ajudou ele a carregar a sua cruz. E nada do Evangelho é por acaso. O Evangelho quer nos mostrar com essa passagem que nós não estaremos também desamparados. Jesus coloca pessoas muito boas aos nossos lados. Às vezes vai ser o seu esposo, às vezes um amigo do trabalho, às vezes um amigo do centro. Alguém vai caminhar contigo. Não carregar a cruz por você, mas alguém vai lhe dar palavras de incentivo, vai lavar as suas feridas, vai limpar o cuspe que muitas vezes cuspiram em você, te humilharam. Alguém vai lhe curar e alguém vai seguir contigo. E tenhamos a certeza do nosso lado. Às vezes choramos no travesseiro, sozinhos, sem ninguém fisicamente, mas do lado de lá podemos ter cercado de anjos prontos a nos consolar, prontos a nos amparar. O Evangelho segundo o Espiritismo, para fechar esse ponto, diz: Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo, o peso, é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação. Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Então, quer dizer, mais meritório vai ser, a gente vai ganhar muito mais, no sentido espiritual, do que aquela cruz. Às vezes pesou 10 anos, mas nós venceremos por 100 de tranquilidade, de saber, enfrentei a minha dificuldade com coragem e resignação. Deus é muito generoso. O pouco que a gente faz, 2, 3 pedaços de migalhas de pão, Deus transforma em uma cesta de pão que mata a fome de uma multidão. Acredite e confie na bondade e na misericórdia de Deus. Ele não vai te abandonar. Só para terminar, nosso horário vai avançando, tem o siga-me. Lembra? Já faz um tempinho, né? Que a gente leu a frase. Vamos ler ela aqui de novo para a gente lembrar. Está aqui. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Bem, o siga-me parece muito claro. Por isso que eu vou trazer uma questão do Livro dos Espíritos que diz: Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Tipo mais perfeito. E os espíritos superiores respondem: de Jesus. Isso parece também óbvio, mas vamos fazer aqui uma consideração mais prática do nosso dia a dia. Se eu quero fazer uma viagem para a floresta amazônica, quero conhecer lá no interior da floresta, eu vou contratar um guia, né, daquela região que conhece, para me levar, porque eu não sei andar no meio da floresta. Então o guia vai na frente, vai me dizendo, ó, por aqui, por aqui, por ali. Mas e se eu virar as costas para o guia e falar, não quero ir por aqui não, vou por aqui, eu não vou me perder?
Depois, se eu topar com uma onça pintada ou uma sucuri no meio da floresta, eu vou poder dar culpa em quem? Pois é, meus irmãos, as dores e as dificuldades são as onças pintadas e as sucuris que nós temos encontrado nesse mundo por não seguirmos o nosso Mestre Jesus. O guia fala, perdoa. E a gente faz de tudo para tirar até a última gotinha de sangue do outro, né? Proveito do outro. Quantos fazemos isso? Quantas vezes fazemos isso? Então vamos seguir o guia. Vamos amar. Vamos amar. Vamos perdoar. Vamos nos empenhar no bem. Vamos transformar as nossas vidas, porque só assim seguiremos ao Cristo. Não dizendo, como diz, Senhor, Senhor, eu amo Jesus, Jesus é tudo na minha vida. Se Ele é tudo na sua vida, comece a seguir os seus passos. Só para finalizar, 2 frases do Emmanuel que vem a calhar para a gente refletir. Quando fizeres, pois, o costumeiro balanço da tua fé, repara com honestidade imparcial se estás falando apenas do Cristo ou se procura seguir-lhe os passos, o caminho comum. E a outra frase: carregar a nossa cruz a caminho do Cristo será abraçar as responsabilidades que nos cabem. Abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor de trabalho que Ele próprio nos confiou. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e que sigamos com Cristo. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado.